E aos trabalhos da tarde. Sem maiores delongas, passo a palavra para o representante da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Dr. Danilo Augusto Formaggio, que terá até 1h30 para suas considerações iniciais. Doutor, com a palavra. Viu? Excelentíssimo senhor doutor, presidente desse egrégio Tribunal do Júri, doutor Pedrini, a quem estimo com muito prazer em tê-lo como amigo de trabalho, amigo que durante o convívio demonstra a intenção de realmente realizar justiça aqui na comarca de Três Lagoas, cujas intenções é vista que são as melhores possíveis. Doutor, agradeço imensamente a parceria com a Defensoria Pública, das vezes que precisei de Vossa Excelência e o senhor sempre esteve prontificado a me atender, a me ouvir, das vezes que dentro de processos pedir situações, enfim, em qualquer seja elas, ou um pedido de liberdade, ou um pedido para um preso, o senhor sempre esteve pronto a me escutar, às vezes a negar o pedido, porém, não é por esse motivo que tenho como inimigo, obviamente, porque cada um sabe o seu trabalho, sabe o que está dentro de si e as razões pelas quais fundamentaram as decisões. Então, doutor, eu cumprimento todos os seus servidores, todos os seus estagiários, a Karina aqui presente, o senhor oficial de justiça, qual é o seu nome? Edmilson, meus cumprimentos a todos os seus colegas, cumprimento todas as pessoas que trabalham aqui nesse fórum, as pessoas da limpeza, colaboradores, porque todos eles, unidos, é o que fazem a justiça caminhar. Então, doutor, receba os cumprimentos meu e da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul. Ao doutor Luciano Aniquini Lara Leite, sei que não está presente aqui, mas sei que está ouvindo a minha fala através do YouTube, ferramenta que proporciona essa realidade, ou seja, com certeza ele está me ouvindo e aproveito o ensejo para retribuir os elogios que me foram tecidos no início de sua fala e a minha instituição. Porque sem uma defensoria pública forte, obviamente que não se tem o direito garantido às pessoas menos favorecidas. Mas, em contrapartida, um Ministério Público forte também traz a sensação de segurança para toda a sociedade. Enfim, sintetizando, se os órgãos públicos são fortes, aparelhados e com pessoas compenetradas no trabalho que exerce, certamente que a sociedade ganha em seu fim. E com muita certeza que digo que Mato Grosso do Sul é um estado que possui esses órgãos da forma que narrei. Nós temos um Ministério Público forte, uma Defensoria Pública forte, que veio lá de baixo e hoje galga um patamar muito bom. Temos muito a melhorar e certamente vamos conseguir. O Judiciário já se encontra num patamar de excelência e certamente também tem, doutor, algo a se melhorar. Como nós temos sempre que buscar o aprimoramento, assim são os órgãos públicos também. Como seres inanimados, mas eles também devem procurar nas pessoas dos seus dirigentes sempre atingir o bem comum e a excelência no seu trabalho. Porque com isso, toda a sociedade ganha. Enfim, doutor Luciano, o cumprimento e também todos os membros do Ministério Público, estagiários, pessoas da limpeza, pessoas que fazem desse órgão um órgão realmente grandioso aqui em nosso estado. Arnóbio, a você dedico agora os meus cumprimentos iniciais. Digo que farei a defesa tal como você a expôs aqui para os juízes e para os jurados e prometo falar tudo o que deve ser falado no processo e mostrar tudo o que deve ser mostrado aos jurados, que ao final darão o seu veredito. Aproveito também ao ensejo a cumprimentar todos os policiais civis de nosso estado, pessoas que também são compenetradas e que também estão na frente de um órgão público, que é a Polícia Civil, buscando o bem comum. Então eu cumprimento todos os
membros da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, notadamente os membros da Polícia Civil de Três Lagoas. Aos senhores jurados, os meus cumprimentos iniciais. Digo-vos que esse processo ele se iniciou em 2011, quando os fatos tiveram nascedouro, e desde lá, então, o acusado aqui presente, Arnóbio, juntamente com o falecido Charles, foram processados como autores desse delito. Digo que o acusado Arnóbio estava sendo patrocinado por um advogado particular que iniciou a sua defesa até a fase final do processo e somente não atuou neste plenário do júri. E por tal razão, a Defensoria Pública foi assinada e eu estou aqui fazendo as vezes da minha instituição na defesa das pessoas que não possuem condições financeiras para contratar um advogado para a defesa de seus interesses. Mas e por que a Defensoria Pública tem que estar em plenário se o réu não tem direito a contratar um advogado? Por que a Defensoria vai, então, em plenário e faz essa defesa? Porque todos devem ser defendidos em um plenário do júri. Todos, sem exceção. A pessoa não pode ser prejudicada por não ter condições financeiras para tal. E assim, como ela não tem condições financeiras e os advogados precisam do dinheiro para se sustentarem, não havendo pessoas para fazer essa defesa, a Defensoria Pública, então, é nomeada e deve dar seguimento ao processo. E foi exatamente o que aconteceu. Peguei o bonde andando, tive que me virar nos 30 para poder estudar todo o processo, desde o seu início, escutar todos os depoimentos, analisar todos os laudos, ouvir todas as testemunhas, ler, para poder vir aqui e poder falar o que tem de melhor a favor da defesa. Nem sempre a Defensoria Pública segue a defesa do réu. Às vezes nós viemos aqui e fazemos defesas completamente diferentes da que o réu faz, mas esse caso, nós vamos fazer a defesa de acordo com o que o réu disse, uma vez que esse processo data de 2011, é um processo bem antigo, e desde o seu nascedouro teve várias circunstâncias que a defesa deve trazer aos senhores para que vocês possam, ao final, dar o resultado com claridade, com segurança, que vocês devem atuar em um julgamento. Enfim. E quando esse processo iniciou, houve então um duplo assassinato naquela residência que vocês olharam e iniciou-se as pesquisas, investigações policiais para descobrir então a sua autoria. Foram feitos vários laudos periciais no local, no corpo da vítima, laudo genético, enfim, inúmeros laudos foram realizados. Várias pessoas foram inquiridas e não se descobria quem teria sido o autor. Conversavam com um, conversava com o outro e não se chegava à autoria do crime. Mas, se vocês se recordam, quando ele ocorreu, haviam, até então, 3 pessoas na cena do crime. A Jennifer, a Tainara e mais uma pessoa, que era o Ostiano, que era o namorado ou companheiro da Jennifer, que estava no quarto lateral. Inclusive foi ele que foi até a polícia, após os fatos, dar o seu depoimento e dizer, olha, aconteceu um assassinato em tal lugar. E aí a polícia foi lá e começaram as investigações. Então, qual é a primeira pessoa a ser inquirida? Obviamente que é o Ostiano. E ele foi ouvido, primeiramente, aqui nos autos, onde foi perguntado se ele sabia a razão do homicídio, por que tinha acontecido aquilo, e inclusive se ele não tinha nada a ver, porque ele, até então, era o primeiro suspeito. Porque ele estava lá no ambiente, então ele era o primeiro suspeito. Então, ele prestou seu depoimento, as folhas 25, e ele narra
como aconteceu. E ele fala que a Tainara ligou para Jennifer e pediu para que ela fosse dormir na casa dela, porque ela tinha tido um desentendimento com uma mulher. Esse depoimento do Ostiano, que está às folhas 25, ele fala o seguinte, que o depoente achou meio estranho esse fato. Então Jennifer disse que Tainara estava desesperada pelo fato de ter tido um desentendimento com uma mulher e temia pela vida dela. Enfim, aí a polícia desconfiou do Ostiano e desconfiou também de uma possível mulher. E começaram novamente as investigações. E o Ostiano disse o seguinte, nas folhas 26, que Tainara e Jennifer ficaram no quarto, aqui ele está narrando como aconteceu o fato. Que Tainara e Jennifer ficaram no quarto, que seriam daquelas, que não sabe dizer se elas começaram logo a usar drogas. Que perguntado se acordou durante a madrugada, o depoente informa que acordou por volta das 4 horas. Percebeu que Tainara e Jennifer estavam acordadas, ambas nos quartos de Tainara. Que não percebeu a presença de nenhuma outra pessoa ali na casa. Além das duas meninas, que percebeu que em dado momento Jennifer abriu a porta da sala, passou a tossir na varanda da casa. E em seguida, Jennifer retornou para o interior da casa, deixando a porta aberta, sendo que, em seguida, também, cerca de 3 a 4 minutos, ouviu disparo de arma de fogo ali no interior da casa, que ao perceber os tiros, permaneceu na cama de solteiro onde estava dormindo, temendo que pudesse ser morto também, quando então pôde visualizar um indivíduo saindo da casa, indivíduo esse de sexo masculino. Ele viu um indivíduo de sexo masculino saindo da casa, segundo ele narra. E ele descreve as características dele, dizendo que ele era moreno claro, alto, cerca de 1,70 m de altura, trajando camisa amarela com alguns escritos nas costas, não sabendo o que estaria escrito ali, mas que as letras eram pretas, calça comprida, não sabendo a marca e nem a cor. Seguindo o seu depoimento, ele traz também a seguinte informação, nas folhas 27, que Tainara havia brigado com uma mulher e por isso estava com medo. Perguntado se tem conhecimento se as duas vítimas estariam devendo dinheiro a algum traficante, o depoente informa que acredita que não. Até porque elas faziam programas e com isso mantinham seus vícios. Que acredita que o indivíduo que praticou o crime não chegou a visualizar o interior da casa. Bom, então iniciou-se aqui as investigações, com esse depoimento aqui. Ele disse simples, que ele viu uma pessoa saindo de lá, mas que o medo que ela teria era por conta de uma briga com uma mulher. Foi feito um exame residográfico na mão do Ostiano, para ver se era ele que teria sido o autor. E não foi possível visualizar pela demora, não foi possível constatar. Ou seja, ele obviamente foi descartado e a investigação não seguiu contra ele, porque não tinha nenhuma evidência de que ele era o autor desses fatos. Pois bem, mas tinha uma mulher a ser investigada, que seria essa mulher que teria tido uma discussão anterior com ela, e que ela teria ligado e falado, olha, eu estou com medo de uma mulher, por conta do entreveiro anterior. Então, chegou-se ao nome dessa mulher, que, ao ser inquirida, a Silvana é a irmã da Tainara. E essa Silvana, ela fala de uma mulher que teria sido a pessoa com quem ela tinha tido um desentendimento. Essa pessoa, de vulgo Paula, ela foi inquirida. Essa pessoa de nome Paula, e perguntado, o nome dela, na verdade, é Rosilene. Foi perguntado a ela, escuta, você teve um entreveiro aqui com a Tainara, com a Jennifer? Consta aqui que vocês teriam brigado anteriormente, elas duas foram assassinadas e tudo mais. E a Rosilene, em seu depoimento, assume
Ela fala, olha, eu tive realmente uma briga com elas, tive um desentendimento com elas, porém, eu não as matei. O desentendimento que eu tive foi banal, não foi um desentendimento importante, teve algumas trocas de ofensas lá, mas ela disse que não teria sido ela. Tudo bem, não foi ela. Disse que não teria sido ela. Pois bem, e a investigação prosseguiu. Continuou-se as investigações e não se achava nada, não tinha ninguém, nada. Enfim, posteriormente, de acordo com o relatório do policial civil que estava investigando na hora, a mãe da Tainara disse que ouviu uma mulher na cidade dizendo que o verdadeiro assassino teria sido uma pessoa de nome Julimar. Aí então, nessa circunstância, foi procurado essa pessoa de Julimar. Vejam, olha quantas pessoas que em tese estariam envolvidas. Eu estou procurando aqui o depoimento aqui, que saiu da página aqui, mas já eu encontro. Ou seja, a mãe da Tainara disse que ouviu dizer que quem teria sido o autor teria sido o Julimar. Ora, o que a polícia de imediato fez? Vamos ouvir o Julimar. O depoimento da Rosilene, que é a vulga Paula, que eu disse que brigou com elas, está na página 121. E ela fala o seguinte, eu vou ler para vocês aqui um trecho. Que a declarante afirma que nada tem a ver com a morte da Tainara e Jennifer, que confirma que realmente teve uma discussão com Tainara e duas amigas desta de nome Aline e Érica, que tal discussão ocorreu semana passada. Não sabendo ao certo o dia, sendo que foi porque elas disseram que a declarante estaria bebendo com o marido da dona da casa da Tainara, que afirma a declarante que não chegaram a registrar a ocorrência sobre o fato, porque foi uma briga sem maiores consequências. Foi apenas troca de tapas e agressões, ou seja, elas saíram no tapa. Esse fato foi confirmado, mas seguiu. A Silvana, que é a irmã da Tainara, ela relata exatamente a mesma coisa. Ela fala, depois do ocorrido, ficou sabendo que ela teve uma discussão com uma mulher de nome Paula, que também ficou sabendo que Tainara teria brigado com um rapaz conhecido por Paçoca. Veja, aqui nesse momento já surgiu mais duas pessoas. Pois bem, foram ouvir o tal do Paçoca. Ele se chama, as folhas 276, Marcionei Regis Mendes. Ele foi ouvido porque ele foi citado, mencionado por uma mulher e poderia ser o autor. Foi ouvido também. E aqui, ele fala o seguinte, que questionado sobre uma possível briga entre o depoente e Tainara, relata que nunca aconteceu, dizendo que era amigo delas e que se encontrou com elas uma semana antes dos fatos, sem que tenha tido qualquer desentendimento. Que Julimar era amásio de Tainara e que era frequente ocorrer brigas entre eles, todas motivadas por ciúmes. Veja que surgiu o nome agora de mais uma pessoa, Julimar. Esse Julimar foi aquela pessoa que eu disse a vocês que a mãe da Tainara disse que ouviu de uma mulher da rua que ele teria sido o autor do assassinato. E a investigação continua. A investigação não para. Bom, vejam. Foram atrás do Julimar. As folhas 287 está o relatório policial. Não é esse. Deixa eu só localizar aqui o relatório policial. Então, vejam quantas pessoas estavam sendo investigadas
e quantas pessoas possíveis autores do crime. E mesmo assim, não se chegava a um consenso. Não se chegava a um consenso. As folhas 261 teve um relatório policial sobre tudo até então a investigação. Nesse relatório, o policial ele fala o seguinte: no dia, em ato contínuo, dirigi-me novamente à residência da genitora da Tainara, a senhora Roseli, para obter informações adicionais sobre o homicídio que vitimou sua filha. A mesma disse que, numa ocasião em que caminhava por uma rua próximo de sua residência, ouviu uma mulher não identificada conversando com um grupo de pessoas, a qual dizia: aquela é a mãe da Tainara, que o Julimar matou. Veja, aquela é a mãe da Tainara, que o Julimar matou. Está no relatório policial. Ora, o que foi feito a respeito disso? Foi inquirido o Julimar, que negou qualquer tipo de participação no fato, dizendo que não tem nada a ver, que conhecia as meninas de vista, mas que ele não tem nada a ver com esse assassinato. Pois bem, e aí continuou-se as investigações. Vejam, senhores e senhoras, que até esse momento aqui, vários nomes surgiram, mas nada de concreto apareceu dizendo que Ostiano seria o autor. Passado algum tempo, foi inquirida uma outra pessoa, que era amiga de Tainara e de Jennifer. Ela se chamava Érica. Foi ouvida. Essa Érica foi ouvida, as folhas 279, e ela fala o seguinte, que era amiga delas, que no dia dos fatos, durante o dia, estava com elas. Ela fala o seguinte: que esteve com as duas vítimas durante o dia, antes dos fatos, e ambas estavam normais e não comentaram sobre nenhuma ameaça sofrida. Que Tainara morava com um homem que, pelo que se recorda, conhecido como Ponta Porã, que, pelo que sabe, Jennifer não tinha marido, nem namorado. Desconhece os indivíduos alcunhas Paçoca, italiano, que também não conhece o rapaz chamado Julimar. Vejam, aqui a Érica foi questionada sobre essas pessoas, Paçoca, Julimar, italiano, que eram possíveis autores desse assassinato, ou partícipe. E ela fala que não conhece ninguém, esteve com as meninas durante o dia, mas só isso não trouxe nada a mais de relevante ao processo. Posteriormente, as investigações seguiram novamente, e isso, senhores e senhoras, data de 2011, esse processo foi terminar lá para 2021. O processo não, o inquérito. 2020, 2021. Olha como demorou esse processo. Tamanha eram as dificuldades de se chegar à autoria. Só que, vejam, um ponto chamou muito a atenção no depoimento da Érica. Vejam, quando ela foi ouvida pela primeira vez, eu acabei de ler para vocês, ela disse que ela encontrou com as meninas na parte da tarde. Acontece que tinham no local, foram apreendidos 4 celulares. Um celular era da Tainara, um celular era da Jennifer, um celular era do Ostiano, que foi aquele primeiro suspeito lá no começo, que já não fazia mais nem parte da investigação, e um quarto celular. Ora, se tinham 3 pessoas ali e 4 celulares, um dos celulares poderia ser do autor do delito.
Foram investigar de quem seria esse autor, esse celular. Chegaram à pessoa de Diego. Encontraram esse Diego e perguntaram a ele. Olha, encontraram um celular seu na casa onde foi assassinado 2 pessoas. O que você tem a dizer, né? E tal. Porque ele passou-se também a ser um suspeito. E ele respondeu aqui nas folhas 492, ele fala que ele não sabe nada dos fatos, conhecia Tainara e Jennifer de vista, mas não tinha nada a ver com elas e tal. E ele fala que não sabe se Érica, que é a irmã dele, porque Diego é irmão de Érica. Érica é aquela pessoa que eu acabei de dizer que disse que teria visto elas durante o dia. Ele diz que não sabe se Érica está envolvida com o crime e nem se recorda onde ela estava naquele dia. Que, como era de costume, Érica se apropriava de objetos. Não se recorda especificamente dela ter pego seu celular, mas sabe dizer que utilizou tal linha há muito tempo, mesmo depois do crime, sendo que deve ser reabilitado tal. Ou seja, o celular, o quarto celular que foi encontrado, era da Érica. Quer dizer, era do Diego, mas estava na posse de sua irmã, Érica, no dia dos fatos. E aí a polícia falou, bom, ela mentiu falando que não estava no local dos fatos. Foi uma mentira dela. Achamos um celular que é do Diego, que falou que ela estava usando o celular dele. Vamos fazer o quê? Vamos ouvi-la novamente. Temos que ouvi-la novamente. Por quê? Porque esse fato é muito importante. Vamos ouvi-la novamente. Pois bem, o que fizeram então? Chamaram Érica, as folhas 497, ouviram ela novamente. 497. Bom, no mínimo ela vai ter que dar uma explicação muito boa por qual razão o celular estava lá. Né? E quando ela foi reinquirida novamente, ela fala o seguinte, que na verdade deseja acrescentar que é muito amiga da Tainara. Já Jennifer apenas conhecia por também ser amiga de Tainara. Que à época dos fatos era usuária de droga tipo crack e costumava fazer uso de tal droga com Tainara e outros usuários. Que recorda-se que na madrugada do crime, não se lembrando do horário, estava em sua residência que ficava próximo à casa de Tainara, quando então recebeu uma ligação de Tainara no celular, que usava na verdade, que o celular na verdade pertencia ao seu irmão Diego. Que nessa ligação, Tainara lhe convidou para ir até a sua casa, tendo o depoente ido até lá, fazendo uso de uma bicicleta que levou seu cachimbo e isqueiro para uso de crack. Que chegando na casa de Tainara, encontrou-se a companheira Jennifer, ambas fazendo uso de crack, que passou então a usar droga também, mas em determinado momento a droga acabou. Tainara, veja, no primeiro depoimento ela não falou que estava usando droga ali na casa, ela falou que só encontrou com elas de manhã, de dia. Aqui, nesse depoimento, ela já confirma, depois do celular estar lá, que ela usou droga lá na casa. Mas, em determinado momento, a droga acabou. Tainara lhe disse que tinha dinheiro para comprar mais caixa, R$50. Que a depoente, então, saiu dali com a bicicleta e foi até uma boca de fumo conhecida. Não pode revelar onde é. Buscar droga. Que alega que demorou cerca de 1h30 para retornar. E quando estava chegando próximo da casa de Tainara, já viu várias viaturas de bombeiro e policial militar ali de frente à casa. Que pensou que fosse abordagem na residência, sendo que nem chegou a parar ali. Foi direto para sua casa e dormiu. Ficando sabendo das mortes das meninas apenas mais tarde naquele dia. Que deseja acrescentar que soube através de Tainara um homem que era namorado de Jennifer ali na casa também. Esse é o Ostiano. Porém, ele estava dormindo em outro quarto, que não tem conhecimento nenhuma ameaça contra as meninas, que usaram drogas juntas naquele dia e foi por isso que deixou seu cachimbo, isqueiro, celular ali na casa de Tainara, pois foi comprar mais drogas para usarem e logo voltaria. Que indagada se não demorou demais para buscar tal droga, cerca de 1h30, a depoente disse que acabou encontrando outros amigos drogados e usou mais drogas junto com eles. Que indagado sobre o momento em que retornou
estar já claro, ou seja, dia raiando, a depoente disse que estava escuro, pois era horário de verão, ou seja, era no fim do ano. Que indagada se nunca ouviu comentário sobre a autoria do crime, ela disse que não. Que indagada se o Marcionei, vulgo Paçoca, estava lá com ela naquela madrugada, fazendo uso de droga, revelou que não estava. Que indagada se conhece Arnóbio José dos Santos e Charles Santos de Souza, ela afirmou que não conhece tais pessoas, que deseja acrescentar que seu irmão Diego não conhecia as vítimas e o celular dele só estava na casa da Tainara porque ela estava usando naquela madrugada. Ora, surgiu aqui uma nova suspeita que, ao meu ver, era a maior de todas. Porque até então ela mentiu no primeiro depoimento. Depois que foi localizado o celular, cachimbo e um isqueiro, ela não teve como fugir. E aí ela assumiu e aí relatou esses fatos que eu acabei de ler. Essa pessoa aqui é muito suspeita. Por quê? Aliado ao fato que lá no início as pessoas disseram que o entrevero que ela tinha tido era com uma mulher, esses fatos passam a se tornar muito relevantes. E vejam, um outro ponto que também causa intriga, e até hoje não foi desvendado, é que nas mãos de Tainara continha um chumaço de cabelo. Esse chumaço de cabelo foi coletado pela diligente polícia e enviado para fazer um laudo de exame de determinação de perfil genético. As folhas 442. Ora, se a parte estava assassinada, se tinha um chumaço de cabelo em suas mãos, e se o tiro foi a queima-roupa, como consta no laudo que foi feito, no laudo de vistoria do local, no laudo necroscópico que foi feito, que é quando analisa aonde foram os disparos, se foi a queima-roupa, de cima para baixo, de baixo para cima. Esse laudo constatou que teria sido, os disparos teriam sido efetuados provavelmente a queima-roupa, das duas dela. E ele fala o seguinte aqui, que, observação, o laudo de folha 107, o exame necroscópico no cadáver. Ele fala o seguinte, retirado chumaço de cabelo da mão esquerda da vítima, sendo coletado para análise. Esse laudo é o laudo da Tainara, que se encontra as folhas 104/108. Na conclusão, ele fala, apresenta lesão de defesa em ambas as mãos e tiro a queima-roupa em região frontal. Ou seja, as duas, o tiro, de acordo com a perícia aqui, teria sido efetuado a queima-roupa, ou seja, muito próximo. O que então nos leva a entender que o chumaço de cabelo na mão teria sido obtido no momento da ação, no momento dos disparos. Até porque também teve lesões de defesa em suas mãos, conforme acabei de ler. Pois bem, vejam, foi feito o laudo pericial, né, nesses cabelos, e o laudo concluiu o seguinte, resultados obtidos e conclusão, laudo de folhas 445. No material extraído dos fios de cabelo examinados, foi obtido cabelo genético de pessoa de sexo feminino. Vejam, a suspeita sobre a Érica, até aqui, então, já poderia ser descartado todos os outros que eu vim passando detidamente. Por quê? Estaria aqui.
que acontece? Acontece que, no ano de 2015, surge uma denúncia anônima dizendo que quem teria sido os autores desses crimes seria Arnóbio e Charles. E aqui, nesse momento, todas as investigações passam a correr contra eles. Surgiu também um suposto policial da P2 que teria conversado com a Tainara e que Arnóbio teria passado naquele momento de bicicleta e visto eles conversando. Que, portanto, Tainara manifestou que estaria com um certo medo, receio de ser assassinada por ele. Vejam, a partir dessa denúncia anônima, foram realizadas inúmeras outras investigações. Essas investigações de quebra de sigilo telefônico para ouvir interceptação telefônica para ouvir escutas, né, em tempo real, para ver se as pessoas estariam comentando sobre o crime. E aí, possivelmente, poderiam pegar os autores através dessas interceptações. Acontece que em nenhuma dessas interceptações houve, por parte do Arnóbio, nenhuma confirmação de que ele teria sido o autor desse assassinato. Nenhuma. A polícia entendeu por bem de que haveria indícios, sim, da participação dele, porque havia várias ameaças em face da Luana, que foi a pessoa que deu a denúncia anônima. E que, de acordo com esse enredo dessas interceptações, muito embora ele não tivesse assumido ser o autor, as ameaças denotavam, poderiam levar a crer que seria ele. Muito bem. Arnóbio foi ouvido, Charles foi ouvido, e eles negaram qualquer tipo de participação no delito. Negaram. Eles foram ouvidos em juízo novamente e também negaram qualquer tipo de participação no delito. Bom, então, o que nós temos de concreto? De concreto, que teriam sido eles os autores. Bom, eu vou chegar no Arnóbio, mas aí agora eu já falei para vocês dos supostos suspeitos, que foi a Paula, que foi o Ostiano, que era o primeiro suspeito, que foi o Julimar, que a mãe da Tainara disse que ouviu uma mulher dizer que teria sido ele. O Paçoca, que as pessoas, o Marcionílio, que as pessoas tinham falado também, que negou e tal. E agora também tem o Charles. E o Charles? O Charles é o verdadeiro assassino. Foi ele que puxou o gatilho. Ele matou as duas vítimas. Foi ele. Acontece que o Charles foi morto. Talvez uma troca de tiro, eu não sei como é que foi, mas ele estava tentando jogar a droga dentro do presídio e ele foi morto pela polícia. Mas contra o Charles, nós temos várias evidências. E uma delas, que é a principal, foi que Arnóbio, aquele que estava dormindo no quarto lateral, ao sair para fora, visualizou uma pessoa do sexo masculino, e aí veja a intriga, veja a dificuldade. Bom, tem prova, essa Érica mentiu. O celular dela, o cachimbo e o isqueiro estava lá. Estava lá. E ela mentiu, dizendo que não estava lá. Só foi assumir isso depois. Tinha várias ligações dizendo que ela estava com medo de ameaças por uma mulher. É encontrado nas mãos de Tainara um chumaço de cabelo que a perícia constatou ser de mulher. E o crime teria sido a queima-roupa. Ora, e o Ostiano vem e fala que quem teria matado, ele olhou de longe,
era um homem e ele descreve as características deste homem, que eu falei para vocês, que as características que ele descreveu do homem era uma pessoa do sexo masculino, moreno claro, alto, cerca de 1,70 m, trajando camisa amarela com algum escrito na costa, não sabendo o que estava escrito ali, mas que as letras eram pretas, calça comprida, não sabendo a marca nem cor, que tal indivíduo não tinha nem barba e nem bigode. Vejam, olham os autores. Olham os autores. Olham hoje como está o Arnóbio. Barba, bigode e é um moreno escuro. Olha como que essa foto foi na delegacia, uma foto da delegacia. Não sei se é da época ou não, mas também barba, bigode. Ora, constatou-se que as características passadas do Arnóbio batiam com as características do Charles. Ou seja, não foi constatado que Arnóbio estivesse ali no lugar. Não há uma testemunha sequer que fala que Arnóbio estava no lugar. Quem fala que ele estava no local é a sua ex-esposa, que na época estava inclusive brigada com ele. E essa pessoa não é testemunha, e eu vou dizer para vocês por quê. Portanto, Charles também, e consta que foi visto no local do crime através dessas características passadas, e mais, ele foi preso posteriormente numa comarca do estado de São Paulo, portando uma arma de fogo. Não foi constatado se essa arma de fogo que ele estava portando é a mesma arma que efetuou os disparos. Isso não foi possível fazer. Mas há evidências certeiras de que ele foi sim o autor e efetuou os disparos contra as meninas. Doutor, mas então, e o caso da Érica, doutor? Olha, pelo contexto desse processo aqui, daria para um diretor de filme de Hollywood fazer um filme, e um filme com recorde de bilheteria. Porque olha quantas coisas que eu estou contando aqui, quantos detalhes que a polícia teve que se deparar para fazer um relatório final nesse processo. Veja. Pois bem, e aí chegamos ao Arnóbio. Temos uma denúncia anônima. E aqui me resta a dizer a vocês que denúncia anônima não é prova. Em absoluto, denúncia anônima não é prova. Denúncia anônima é um fato. E que, a partir dali, deve ser desencadeados novas investigações para comprovar aqueles fatos até então ditos. Mas Luana, quando fez esse depoimento, estava brigada com o Arnóbio. Ela tinha feito 3 boletins de ocorrência contra ele. Isso em 2015. E os fatos ocorreram em 2011. Ora, por qual motivo ela demorou tanto tempo para denunciá-lo? E ela era tanto ameaçada assim, como ela disse. 2011 a 2015, ela foi ameaçada durante todo esse período e ela não fez nada. E por que ela decidiu fazer só em 2015? Obviamente que ela estava nutrida por um sentimento de ódio muito grande. Muito grande. Porque se não fosse a briga que ela teve com Arnóbio, ela não teria ido lá feito uma denúncia anônima. Então, além dessa denúncia anônima não ser prova, essa pessoa,
é completamente suspeita por tudo que ela disse. Ora, se eu brigo com a minha esposa, é óbvio que eu a vejo como uma inimiga e ela me vê como um inimigo. E tudo que eu disser a respeito dela vai ser suspeito, vai ser relativo. Não quer dizer que é verdade. E tudo que eu disser não vai ter o cunho de verdade, o cunho do depoimento testemunhal. Mas até então, tinha apenas essa delação anônima. As investigações prosseguiram, de 2015 seguiu, foi, até que Luana foi ouvida em juízo. Ela precisava ser ouvida em juízo. Só um minuto. Deixa eu... Por quê? Tinha-se um vídeo, mas não tinha assinatura em nada. Um vídeo de uma denúncia anônima que surgiu de uma mulher que foi lá na polícia registrar um boletim de ocorrência contra o marido e decidiu fazer essa delação. E aí a Luana foi ouvida as folhas 503 do processo. E nas folhas 503. E nas folhas 503, o que ela disse? Ela disse o seguinte, e esse depoimento é o depoimento formal, ou seja, é o depoimento válido, o depoimento assinado por ela. O que frente à justiça é o depoimento que ela deu. Esse está assinado. Isso aqui é um documento. E ela fala o seguinte, folhas 503. Tainara fala, não, fato ocorrido nos dias 20 de 11 de 2011, tem a dizer que foi ex-convivente de Arnóbio, vulgo Orelha, com quem relacionou-se entre 2010 e 2013, com quem possui uma filha de 8 anos de idade, que na época do crime, a depoente residia com Arnóbio, no bairro Aro, cerca de um quarteirão do local que ocorreram os fatos, que não se lembra onde Arnóbio estava no dia e hora dos fatos, que ficou sabendo de comentários na rua sobre o crime, que não sabe dizer se Arnóbio participava do delito e nem qual seria a motivação dele, que sabe dizer que Arnóbio e Charles eram bem amigos, mesmo porque foram vizinhos muito tempo, que não sabe se Charles está envolvido no crime juntamente com Arnóbio, que depois de crime a depoente se mudou da cidade, indo residir na cidade de Euclides da Cunha. Vejam, esse depoimento aqui foi o depoimento assinado pela Luana e o depoimento que ela deu. É certo que a polícia fala que ela não queria aparecer, que ela tinha medo, ela temia por sua vida, ela temia depois dos fatos ele maltratá-la. Fato é que depois disso tudo ela ainda voltou com ele. Vejam. Perguntado a ele hoje aqui se ele estava com ela ainda, ele falou, não estou porque eu estou preso. Ou seja, quando sair, certamente ele terá relacionamento com ela novamente. Esse depoimento aqui é o depoimento que está aqui no processo. E é o que nós temos. E depois, o que se tem? Uma denúncia anônima. Denúncia anônima não é prova. Não é prova. Então, a polícia falou, bom, então vamos tentar dar sedimento a essa denúncia anônima. E foi fazendo as interceptações telefônicas. Acontece que, em nenhuma das entrelinhas das interceptações, Arnóbio assume que foi o autor. Pelo contrário, ele nega. Tem uma das falas dele, as folhas 840, ele fala o seguinte: não fiz nada, você sabe. Não fiz nada, você sabe.
Ele fala. Depois, em outra circunstância, ele fala. Então, você já caguetou gente que não tem nada a ver. Vejam, essas falas, essas transcrições, apenas demonstram que ele não tem envolvimento no crime. Existe uma outra fala dele aqui, as folhas 802, que ele fala: não sei de nada, mas estou de boa deste BO aí. Saio de boa, não fui eu mesmo. Ora, a polícia, quando interceptava, via que ele ficava nervoso com as investigações. Mas isso é natural de qualquer ser humano que é investigado pela polícia, que recebe um mandado. É natural. Qualquer um de nós que receber um mandado de investigação de qualquer crime que seja, ainda mais pelo fato, se formos inocentes, vamos ficar indignados. Vamos sim ficar bravos com a situação. E foi isso que aconteceu. Mas a interpretação da polícia foi no sentido de que, por ele ter ficado bravo, demonstra que ele é o autor. Essa foi o raciocínio que a polícia utilizou. Mas eu venho aqui hoje e digo aos senhores e às senhoras que o fato dele estar bravo apenas demonstra nervosismo por não ter praticado o delito. Vejam como que uma mesma interpretação pode ser dada dos dois lados. E é por isso que precisa de uma defesa e de uma acusação, para que vocês, ao final, possam dar ao caso o resultado que ele merece. Portanto, o que nós temos aqui no processo, contra o Arnóbio, é apenas uma denúncia anônima, realizada na fase de inquérito, e que foi desmentida posteriormente, porque quando ela assinou o documento, ela não falou mais aquilo. E isso que eu li para vocês agora, foi um depoimento que ela prestou depois daquele vídeo que vocês olharam aqui. Depois. E mais. E aqui eu peço um pouco de atenção. O artigo 155 do Código de Processo Penal, ele relata que o juiz não pode dar um resultado num processo, uma sentença condenatória, com base em provas, elementos de provas, melhor dizendo, somente na fase de inquérito policial. Esse processo, para que vocês entendam, ele é composto de duas etapas. A primeira etapa é realizada lá na delegacia de polícia. Não tem advogado, pode ter advogado, como o Arnóbio foi acompanhado de advogado, mas o advogado só acompanha, ele não faz nada dentro do inquérito policial. Não tem juiz, não tem promotor, não tem defensor, e o advogado interfere eventualmente nos depoimentos que são feitos. Ou seja, não há o contraditório. Eu não estava lá, ninguém estava lá para fazer perguntas para as testemunhas também. E qual que é a segunda fase de um processo? É o processo propriamente dito. É quando ele se inicia perante um juiz de direito e tudo aquilo que foi angariado na delegacia vem para um juiz, o juiz manda o réu se defender, contrata advogado ou defensor público, o promotor faz a denúncia contra ele primeiramente, e o processo dá seguimento. E nesse processo são reinquiridas todas as testemunhas, reinquiridos todos os réus dentro de um processo. Mas agora com o contraditório. O que é? Com o promotor, defensor ou advogado acompanhando os depoimentos e tendo o direito de fazer perguntas, juntar testemunhas e outros tipos de prova. Nesta fase processual, é de fundamental importância, de acordo com esse artigo 155 do Código de Processo Penal, que os elementos de provas angariados na fase de inquérito sejam repetidos em juízo
perante o juiz de direito. E, neste processo, Luana não foi inquirida. Ela não foi localizada e desistiram do seu depoimento. Ela não foi ouvida. Não foi. Então, o que sobrou de Luana para esse processo? Apenas e tão somente o depoimento dela prestado na delegacia de polícia, que vocês viram aqui o áudio dela, anônimo, porque ela não assinou aquilo que ela tinha dito. Tanto que o que ela assinou aqui no inquérito, ela fala que ele não sabe se ele tem nada a ver com o processo. Não sabe se ele tem a ver com o processo, porque aquele dia ele estava em casa e tal. Não sabe onde ele estava, perdão. Ela fala que não sabe onde ele estava e não sabe se ele tinha a ver com o processo. Nem Charles. Agora, e as interceptações telefônicas? Como eu disse, nenhuma delas ele assume, olha, foi eu. Há sim um nervosismo pela parte dele. Natural por estar sendo investigado. Ora, hoje, Arnóbio veio aqui e disse quem teria sido o autor, que Charles atirou. Na época, se ele falasse quem teria sido, quem teria morrido primeiro que o Charles, com certeza seria ele. Por quê? Pessoas denominadas caguetas, pelo mundo do crime, paga com a morte. Então, ora, como ele iria dizer naquele momento, olha, não fui eu, mas foi fulano? Por isso o depoimento dele, quando foi inquirido, ele não delatou Charles. Charles morreu, é verdade. Ah, é muito fácil jogar a culpa em cima do Charles. Ora, se ele tivesse falado naquela época, era ele que teria morrido. E não está só a palavra dele dizendo isso. Está também as características da pessoa que saiu do local, que bate com as características do Charles. Além do Charles ser pego com uma arma de fogo. Lá no estado de São Paulo. Vejam, Charles era tão envolvido com o mundo do crime, que ele foi morto tentando jogar droga dentro do presídio. Então, pelo que nós podemos denotar aqui do processo, é que a prova existente contra Arnóbio é muito frágil, é muito pequena, está pautada única e exclusivamente ao depoimento de uma denúncia anônima realizada na fase de inquérito, que sequer foi confirmada em juízo perante o juiz, defensor, promotor. Luana não foi inquirida. Sim, mas existe um outro fato que eu preciso também debater. Teria, em tese, um policial da P2 que teria conversado com Tainara e que, nesse momento, Arnóbio teria passado naquele momento. Arnóbio nega. Desde o início, quando foi inquirido, ele nega que passou do lado de Tainara e viu ela conversando com um policial. Esse policial não foi também inquirido em juízo. Assim como Luana não foi inquirida em juízo, esse policial também não foi. Portanto, consta no processo, e é verdade, um depoimento dele, dizendo, na fase de inquérito, que teria visto o Arnóbio passando, ele não se lembrava ao certo dos fatos, por ter passado muito tempo, mas ele teria visto o Arnóbio passando enquanto ele conversava com Tainara. Vejam, quantas divergências, quantas questões, quantas linhas de investigações que nós tivemos nesse processo. Bom, voltando um pouquinho, e a Érica, que mentiu uma vez, no primeiro depoimento, no segundo depoimento assumiu, o tucho de cabelo na mão, sem explicações. Não temos explicações. Não se tem explicações do porquê. No meu íntimo, tem outras
vertentes nesse caso, que não foram determinadamente diluídas, obviamente por sua complexidade, pelo tempo que passou, mas há casos complexos. Vejam, Arnóbio, que era a pessoa que estava dormindo ali no quartinho, era um ex-policial militar. E foi questionado a ele por que ele não ligou para a polícia na hora que ele estava lá. E foi de carro até a delegacia para... Aí ele disse, olha, eu fui porque fiquei com medo de ficar lá no local, eu acabei saindo e fui lá na delegacia. Mas o que eu quero mostrar com isso? Que existem muitas nuances nesse enredo e que ficaram sem respostas, mas não por ineficiência da polícia, não porque a polícia trabalhou mal, mas porque nem sempre é possível elucidar todos os fatos da maneira que eles merecem. E nesse momento, que a defensoria pugna a absolvição do Arnóbio, porque a denúncia contra ele pauta-se exclusivamente em depoimento anônimo e que hoje foi trazido à baila, na fase de inquérito, um depoimento que depois foi, vamos colocar assim, jogado terra em cima, porque ela não deu esse depoimento na hora de assinar, de uma pessoa que na época em que prestou essa denúncia anônima estava brigada com o réu e foi lá para realizar boletins de ocorrência contra ela. Fez boletim de ocorrência contra ele e falou que ele estava envolvido nesse delito. Ora. Como pode condenar uma pessoa somente com essas evidências? E vejam que o policial Eutonir, quando ele foi ouvido na delegacia, minuto 3.30, ele diz o seguinte: o que motivou a denúncia dela foi a violência doméstica que ela estava sofrendo. Ela me procurou narrando todos os fatos. Teve boletim de ocorrência de violência. Veja. Condenar com base numa denúncia anônima de uma mulher que foi realizar um boletim de ocorrência contra o seu Amásio. O crime aconteceu em 2011. Essa denúncia em 2015. Posteriormente, ela desdisse aquilo que ela tinha dito, porque ela não narrou, continuou narrando aquela denúncia anônima. Um policial militar que sequer foi requerido em juízo. Diante de todas essas fragilidades probatórias, é que a defensoria pugna pela absolvição do réu Arnóbio. E apenas dizendo aos senhores que foi colocada também 3 qualificadoras. 3. E que uma delas teria sido motivo fútil, tendo em vista a dívida de droga. Em nenhum momento do processo ficou demonstrado também que o motivo seria a dívida de droga. Pelo contrário, o motivo seria para ocultar o crime de tráfico de droga, porque ela não estava ali denunciando para o policial uma boca de fumo, supostamente do Arnóbio e do Charles. Se elas morreram por conta desse motivo, o motivo não é dívida de droga. O motivo é para ocultar a realização de um crime anterior. Esse foi o verdadeiro motivo. Portanto, não se pode acrescentar essa qualificadora, são 3. Eu estou pedindo para afastar uma, porque essa qualificadora não foi demonstrada nos autos. Ou seja, o crime vai ser qualificado do mesmo jeito.
mas essa qualificadora, não pode coexistir, porque ou a pessoa pratica o crime por dívida de droga, e aí o motivo é torpe, ou a pessoa pratica o crime para ocultar outro crime, a descoberta de outro crime. Quando ela fala com o policial e Arnóbio teria passado e visto ela falando com o policial, consta na denúncia que o motivo teria sido esse. Portanto, seria esse o motivo, e não a dívida de droga. E consta no processo, em vários depoimentos, que Tainara era garota de programa. E ela realizava programas para sustentar o seu vício. Para sustentar o seu vício. Ela tinha também uma pessoa, que era uma pessoa denominada Ponta Porã, que era um ficante dela, vamos colocar nesse termo popular. E que esse ficante dela, esse Ponta Porã, bancava a casa dela, pagava o aluguel, pagava a conta de luz, pagava a conta de água e dava dinheiro a ela. Então, com essa base e mais o dinheiro da prostituição que ela tinha, e por ser viciada em crack, certamente que ela própria pagava o seu vício e não devia para traficante. Então, esse motivo fútil deve ser fútil ou torpe, na verdade, depois o juiz acabou colocando como torpe, mas é a mesma coisa, deve ser afastado dessa condenação. E por um outro motivo também, que não pode coexistir dois motivos, dupla motivação para um mesmo fato, sob pena de gerar bis in idem, dupla punição. Tá certo que Jennifer, consta na denúncia que ela teria sido queima de arquivo. Mas o que é queima de arquivo se não matar uma pessoa para ocultar um outro crime? Queima de arquivo é quando se mata uma pessoa justamente para que ela não possa delatar quem foi o autor. E também é a ocultação de outro crime. Portanto, senhores, primeira tese, absolvição. Segunda tese, afastamento da qualificadora do motivo torpe. É o que se requer. Muito obrigado. Encerrou, doutor? A acusação vai ter essa réplica, doutor? Não, excelência. Perfeito, então. Senhores jurados, senhoras juradas, esse momento é aqui um pouco complicado. Tranquilo. Alguma do senhor da senhora teve alguma dúvida, algum esclarecimento? Não? Então, para quem está nos acompanhando, então vamos transformar aqui o plenário em sala secreta. Aí vamos só cortar. Pode manter o link para o presídio, manter sem som, sem imagem, aqui com a comunicação com o plenário do júri. E aí, depois, daqui mais ou menos 15, 20 minutos, meia hora no máximo, tornaremos com a divulgação da sentença. Até daqui a pouco.